para explicar uma situação que é óbvio, os advogados eles têm por base e até entendo uma questão ética de não citarem nomes, mas a única pessoa que eu tenho percebido na internet que fala sobre a troca através de um procedimento administrativo sou eu. Eu tô falando exatamente da CPLP. E saiu um vídeo do Dr. Tiago contestando essa opinião. E é normal, o direito é isso, é saudável a discussão. Aliás, faz parte da construção jurídica opiniões distintas e através da discussão sobre o tema a gente chega em correntes jurídicas. Então, nada no direito ele é defendido de uma maneira assim tão absoluta que você não tenha corrente divergente. O que está acontecendo agora é exatamente isso. A minha divergência em relação ao Dr. Tiago, ela tem uma base histórica. Por quê? Desde que a Lei de Imigração foi criada em 2007, 23/2007, ela já sofreu mais de 10 alterações. Eu não sei nem quantas alterações ela está no momento. Eu sou péssima para guardar números. E eu digo para vocês o seguinte, a raiz dessa lei é uma abertura política para uma política de portas abertas à imigração. Então, todas as alterações que foram feitas, elas foram motivadas por uma agenda pró-imigração. Inclusive, o próprio visto de procura de trabalho, que ele é tão contestado. Só que estamos agora numa virada de jogo, em que a Assembleia da República é majoritariamente de direita, sendo que 1/3 é chamada a direita radical. Se essa informação procede ou não, não interessa. O que interessa é que as pessoas colocam assim, que o Chega é um partido de direita radical. Então, eu sou dessa opinião? Não sou. Vou dizer para vocês por quê. Quando a gente faz comparações para entender o que é uma direita radical, a gente vai para examinar o regime da Hungria, em que a gente tem lá, de fato, um Estado ditatorial e existem diferenças brutais em relação ao que o Chega prega como modo de governo e aquilo que vem sendo praticado na Hungria. Mas voltando ao tema, se eu estou falando que na época do comando do governo pelo Partido Socialista, as medidas foram feitas, só que elas pararam em determinado ponto, ou seja, a gente de alguma maneira entrou num momento de incógnita. Por quê? Porque a própria prorrogação da CPLP não faria sentido. Segundo o Dr. Tiago, isso é uma desburocratização para criar um sistema mais digital. Só que os procedimentos digitais já estão para circular no governo desde 2014, ou seja, vão 10 anos em que o Código de Procedimento Administrativo deu como princípio justamente essa digitalização dos procedimentos. E agora, no último instante, para finalizar, fechando a cortina do teatro, a gente vai aplicar o procedimento, a gente vai aplicar, de fato, o que está lá escrito no princípio há mais de 10 anos. Isso é um ponto para pensar. O segundo ponto é, eu vou prorrogar a CPLP até o momento governo atual em que eu não esteja no poder. Ou seja, esse problema, a batata quente, vai para a mão do outro governo. E o grande problema é que a política do outro governo essencialmente pode não ser a mesma política de portas abertas. Nós estamos diante, inclusive, da possibilidade de uma reforma constitucional. Por quê? Uma reforma constitucional prescinde 2/3 do parlamento. Então, se 2/3 daquele parlamento que foi eleito agora aprovar uma reforma constitucional, ela pode ser uma reforma constitucional à direita. Vocês entendem isso? Não basta a análise jurídica do tema. É por isso que é preciso olhar uma análise política, porque as leis são feitas no plenário, na Assembleia da República. A aplicação da lei é feita pelo particular, pelo juiz, pelo ente público, mas quem faz a lei são os políticos. Teoricamente, a fazem em nome da população.
Então pensem, a gente tem uma maioria no parlamento motivada a modificar sistemas que foram feitos à moda à esquerda. É por isso que eu falo, a batata quente da troca da CPLP não vai ser resolvida pelo PS, vai ser resolvida por quem vai comandar o governo agora. E essa pessoa se chama Luiz Montenegro. Mas ele não tem maioria absoluta. Ele vai precisar, de alguma forma, governar com o outro 1/3 do parlamento, que é o partido que fez a denúncia para extinguir a CPLP. Porque foi por causa da denúncia feita pelo Chega que isso chegou, né, até a Comissão Europeia, e até hoje Portugal está para responder a respeito desse documento. Pensem nisso, porque não é apenas uma situação jurídica. Existe um histórico político, e é esse histórico que, de repente, vai, querendo ou não, dar uma resposta a isso. Percebem por que eu falo sobre garantia de direitos? Porque a gente não pode ficar à mercê daquilo que a política aplica, ok? Beijinhos para vocês e até o próximo vídeo. E todo o respeito ao Dr. Tiago, porque na democracia é lícito divergir. E o que nós temos são posições jurídicas diferentes diante do mesmo tema. Porque eu tenho uma visão de que essa decisão não é apenas jurídica e sim política. E o Dr. Tiago está aplicando uma análise técnica que eu, por acaso, respeito, ok?